Sejam bem-vindos ao Unipod, um programa de conteúdo para capacitação de gestores de destinos, pautado pela consistência, pela credibilidade e experiência, transmitidos de uma forma leve e descontraída. Este episódio especificamente sendo patrocinado por Visite São Paulo e com gravações aqui no Instituto Caldeira, onde está acontecendo o 9º Unicongresso, lotado de conventions e birôs, e eu roubei alguma das personalidades que estão aqui, que vão falar tudo sobre captação de eventos, de uma forma muito educativa, muito calma e tranquila para vocês entenderem, nada menos do que a minha querida colega Ellen, representante do Recife Convention Bureau, Regis Coimbra, um captador de excelência de Gramado, Canela e região das Hortênsias Convention Bureau, e Vinícius Pujol, representando a Embratur, mas também com um bom passado de captação em Porto Alegre, né? E em outros destinos também, em organizadoras de eventos. Vamos esclarecer para o pessoal o que é captação de eventos. Eu vou deixar as honras da casa dos meninos. Vocês segurem a onda aí. Vamos começar aqui pela Ellen. Ellen, vamos conceituar o que é uma captação de eventos. É bem necessário, né, a gente trazer essa discussão do que é captação, do que é apoio, como é que a gente se envolve nesses processos. Mas a captação é o processo do convencimento, né? Antes do evento estar certo de acontecer no destino, a gente vai fazer aquele namoro. A gente começa adoro essa palavra. Conversando assim. O namoro, a gente vai conhecer a entidade, que é promotora do evento, apresentar qual é a potencialidade do destino, por que a gente está pronto para receber aquele destino, esse papel do diagnóstico, né? A gente faz muito em conjunto com a entidade. Então, entendido que esse evento pode acontecer no nosso destino, aí começa o namoro. Então, a gente vai envolver essa entidade, trazê-la para perto, fazer um pleito formal à sua superior, né? Nesse caso, foi um evento brasileiro, a Sociedade Brasileira, e aí convencendo a brasileira de fazer o evento no destino, sim, o evento é considerado captado. Então, é do começo até, efetivamente, receber a confirmação de que o evento vai acontecer no destino. Vamos abrir um pouquinho mais esse processo de namoro, porque ela já colocou aqui um momento em que o namoro já avançou, né? Tem um momento lá da gente ficar... Tem o flerte. A gente tá lá, vamos olhada. voltar ali para a olhada. Aquele momento que antecede. Boa. Tem um momento ali que a gente está olhando naquele universo, né? Assim, este é o universo dos meus potenciais ficantes, né? No primeiro momento, prospects, ficantes, pega na mão, namora. Vamos lá, Regis. Olho. Volta lá, volta lá pro 2000 processo. Voltando em 2004, quando eu entrei no Convention, que eu auxiliava a captadora, que era a Mariane Bercó. Eu era assessor dela. Depois, 2 anos, é que aí eu passei a ser captador de eventos. A gente fez, aquilo que a gente conversou, né, ontem, a planilha a folha de papel, a planilha de Excel, e depois foi para o Axis, e aí hoje a gente tem um sistema, né? Então, o que a gente tinha que fazer? Buscar onde que estão os congressos, quais são, né? Então, se tinha uma ferramenta que existe hoje, a gente usa um monte, é Google. Bota no Google Congresso Brasileiro, no nosso caso, Congresso Gaúcho e tal. E aí vai aparecer uma lista. Então, tu vai saber que existe o congresso, tu vai ver quem é que promove, e aí que tu vai, então, começar a circular e a ter o acesso até a entidade, que vai ser a promotora, para ver se ela tem o interesse em apresentar uma candidatura, uma proposta para trazer a próxima edição do evento. Então, esse é o processo principal que o Convention vai fazer, que é descobrir onde é que está o evento, né? E a gente tem um sistema próprio hoje que a gente coloca ele ali e vai monitorando hoje, 20 anos depois, a gente monitora a vida dele. Onde é que ele andou? Se ele foi para lá, para Recife, então para mim é o momento. Isso. Porque se o evento, o Congresso Brasileiro, ele tem essa característica de rodar, né? Os estatutos deles eles pedem que seja
itinerante, né? Para ser democrático, né? Isso, porque Assim, ele para tem que que- proporcionar para todos os associados uma Exatamente. possibilidade, né? E você falou uma coisa muito importante, Regis, tem que ser itinerante. É, porque Para ser senão, considerado exatamente. captação. Não dá pra Se o captar. tem congresso que é só em São Paulo. Então, Exatamente. a gente espera que daqui a pouco mude uma diretoria ou ele comece a ser itinerante. Mas então, se tu vê que tem 4 edições e ele tá fixo lá, não adianta tu gastar o teu tempo e os teus esforços para tentar trazer ele, que ele não vai sair. É a característica desse Isso. evento, né? E é importante esse monitoramento, né? Para saber se ele continua Isso. fixo. É, Eu queria agregar um dado que mudou ao longo do tempo, né? Eu, como sou mais clássica, né? E trabalho com isso há mais tempo, ainda na época da Varig, eu fui treinada pela Varig, né? A gente tinha, naquela época pré-internet, eu sei. existia nos eventos internacionais, existia um contato brasileiro, né? Então, a gente tinha que ir até o brasileiro, estivesse onde ele estivesse, se estivesse em Recife, se estivesse em São Paulo, em Rio, mesmo eu querendo trazer o evento para Porto Alegre, eu tinha que fazer o contato com a brasileira, né? E aí a gente... Porque não tinha essa complexidade das associações se dividirem em regionais e nem se tinha conhecimento, essa informação não era pública. A gente estava falando do namoro, né? E aí eu quero trazer essa questão. Quem é que a gente vai namorar? A gente vai começar o namoro com a Nacional ou a gente vai começar o namoro com a nossa regional, aquela que está mais pertinho, porque o namoro à distância ele é caro, né? Ele é difícil. Como é que funciona esse namoro? Esse é um, vamos dizer assim, é um dos segredos que a gente revela da captação, né? Quem é a pessoa-chave que tu vai... Porque a captação só vai acontecer se tu encontrar a pessoa certa. Se tu não encontrar a pessoa certa, não adianta. Então, muitos casos hoje... Vamos falar do segmento dos eventos médicos, né? Que é o que mais tem no Brasil hoje, né? Muitas entidades de classe, elas têm uma regional, né? Ou um representante em cada estado. Então, via essa pessoa do teu estado é que tu vai buscar o contato para que ela faça, então, vai intermediar a candidatura e apresentar para a brasileira. E a gente fala que não há captação sem anfitrião. Lá em Recife a gente Exatamente. chama de anfitrião. Isso. A maioria dos destinos chama de embaixador, mas é a pessoa que vai defender. Isso. É ele que tem a credibilidade, é ele que tem o respaldo da entidade de que está pronto para receber aquele destino e ele possivelmente vai ser o presidente daquele congresso. E ele é o que sabe vender aquela cidade, né? Exatamente. Porque normalmente ele está atrelado. É o Vini, conhecimento também, além do destino, conhecimento técnico, né? Sim. Ele que tem conhecimento, detém aquele conhecimento, é só ele que pode falar sobre. A importância do convention, ter essa relação com ele, é o convention explicar para ele o porquê de levar aquele evento para aquele destino específico, com a estrutura que tem o destino, o que tem além da estrutura para o público que vai vir para o evento fazer. Então, é tudo isso... e a chancela dele, E a né? Porque, na chancela verdade, dele que é nós não estamos falando só de uma atividade turística, nós estamos falando de uma pessoa que tem que ter uma boa reputação perante os seus pares para que ele seja considerado um bom presidente de congresso, porque se o cara é low profile, não é bem relacionado, como é que ele vai fazer prospecção de patrocínio, como é que ele vai fazer prospecção, convencimento para os outros é virem evento para o perdido. evento, Esse né? cara- Mas e aí eu quero entrar numa pauta, assim, já meio tendência, né? Que a gente esse passo a passo, que eu acho que boa parte dos destinos aprendeu, fala com o teu anfitrião, até para a gente não chegar na hierarquia atropelando, né? Consultá-lo primeiro, faz com que ele consulte a nacional, porque é a nacional que toma a decisão, de alguma forma. E se for um internacional, falar com o regional, para falar com o brasileiro, para falar com o internacional, porque são esses os elos de relacionamento, né? Senão a gente, às vezes, atropela, como eu já vivenciei enquanto Embratur, de ter um contato da internacional, claro que não fomos nós, mas a internacional
que veio pedir para a gente, Acontece. para o Brasil candidatar, Sim. né? E, porque eles queriam, o público queria vir para o Brasil e o Brasil não se Acontece muito candidatava. também esse E nós fomos relacionamento procurar, inverso. né, o presidente da Nacional, que ficou muito ofendido, pensando que nós tínhamos ido à Internacional sem falar com ele. Eu disse, não, foi um processo reativo. Né? E aí nós descobrimos que ele não queria assumir a responsabilidade de um evento internacional. Então, muitas vezes, quando o pessoal atropela esse processo, ele coloca aquele representante que está numa subordinação inferior numa saia justa. Porque você fez uma sensibilização, a Internacional diz, uau, todo mundo quer ir para o Brasil, o evento vai ser um sucesso. E o cara brasileiro, o anfitrião, está disposto, né, a receber esse evento. Mas eu queria voltar nessa história da tendência. A gente tinha antes um procedimento de defesa de candidatura presencial, acompanhar o anfitrião, vai lá defender o destino, tinha uma votação, que normalmente é numa assembleia. No último momento da assembleia, o pessoal já está de saco cheio de definir. É o último do último da pauta. É o último, tu tem ali 5 minutos correndo para fazer uma defesa. E a gente teve aí um processo de pandemia que paralisou, né, os congressos. Como que foi, como é essa nova etapa da captação de eventos? Né? Ela mudou? Essa defesa presencial mudou, não mudou? Como é que vocês veem isso hoje e se continua nesse passo a passo? Aí para vocês. Pode ir primeiro. Eu vou aproveitar o gancho que você falou do anfitrião, da entidade acima dele, dessa hierarquia, né? A gente percebeu, pelo menos nos eventos que a gente trabalhou nos últimos 4 anos, que houve uma mudança da sociedade brasileira ir atrás dos conventions sem consultar o anfitrião, que seria o seu representante. Que é esse caso que eu Que é esse relatei, caso que só que você da falou. Internacional. Ele exatamente está passando, esse processo está inverso. A Nacional quer validar o destino para então querer envolver o anfitrião. Então, isso também tem sido uma coisa um pouco delicada da gente lidar, né? Já recebi, inclusive, estou num processo de captação agora de um anfitrião que fica, Ellen, se te procurarem, foi isso, mas não querem me envolver. Ele fica sabendo de bastidores. Nossa. E a entidade brasileira fica me procurando para passar as informações. Mas, assim, a gente está sempre conversando de bastidores para manter esse elo, manter essa relação importante, porque, no fim, quando o evento for acontecer em Recife, esse anfitrião é quem vai estar envolvido. Mas a gente percebe que o processo de decisão mudou um pouco. Então, a brasileira, ela quer ter a certeza de que o destino está pronto. Sim. Ela não quer ouvir só aquele discurso bonito que a gente fazia lá na Assembleia. Então, a gente não tem quase defesas presenciais, poucas viagens presenciais. Ano passado, eu acho que só tive uma. Nossa. E a gente captou 28 eventos. Então, o que tem acontecido? Em vez da gente ir defender, a gente recebe um representante da entidade brasileira. Que é muito mais Pra assertivo, validar né? o destino. Melhor coisa. Isso. E o nosso investimento reduz até. Porque a gente acaba contando com muitos parceiros. A gente faz investimento de passagem aérea, no caso da nossa política de apoio. Os parceiros apoiam com hospedagem, alimentação, transfer local. Reduz o nosso custo de investimento na captação e a gente tem convertido muito mais eventos. Ficou muito mais democrático, Ficou mais né? democrático. Inclusive, basta que o Destinos tenha uma informação muito bem organizada, Exato. muito sedutora, a gente consegue fazer um processo de convencimento. O que você queria agregar? Eu estava percebendo isso já no final dos anos 2010, que eu já tinha menos viagens, comparado, por exemplo, 2007, 2008, que fazia muita defesa de captação. Às vezes fazia 20 no ano, assim. Eram umas viagens que emendavam uma cidade na outra para aproveitar o aéreo e não ter tanto custo para o Convention Bureau, né? Então, eu percebi isso, já que eu estava recebendo mais visita técnica. O processo dentro das entidades estava mudando, né? Ele não tinha mais aquela... Porque, para nós, como destino como Gramado, eu chegava lá e o meu apelo de defesa era totalmente focado na emoção. Era chocolate, era o destino turístico que todo mundo já conhecia. E que já queria tinha ir. ido, e queria ir de novo. E a gente ganhava, às vezes, de lavada dos outros destinos, né? E, então, a parte técnica, para quem é congressista, que é geralmente o sócio que vota, né? Ele não focava muito onde é que é o centro de convenções, vai ter todas as salas, é climatizado. Ele não se detinha tanto a isso, né? Aí começa a mudar no final de 2019 e potencializa no pós-pandemia, que é totalmente técnico, né? Aí vem um representante da entidade que já recebeu todas as informações técnicas da cidade para ele realmente ir lá e ver se aquilo
que tu E mostrou uma para ele. questão Tá? também que as nacionais têm feito atualmente é decidir um destino em cada região do país já Isso. Como e ficar fixo. como fixo Isso. aquele ali. Isso. Porque facilita para eles já ter o conhecimento do centro de convenções, de todos os parceiros, Ficar só repetindo, dos né? serviços. Então, cada ano ele sabe que vai ter aquele ali, que vai ser aquele centro de convenções, que ele vai falar com aquele convênio, ele já cria um relacionamento. Sim. E, além disso, as internacionais, o que tem ocorrido muito como tendência, elas vão atrás de destinos, abrem como 2 candidaturas já para os próximos eventos. Por exemplo, a gente está trabalhando uma candidatura para 2027 como internacional e outra 2031. candidatura para 2029, que o evento é a cada 2 anos. Ele ocorre a cada E 2 ele vai anos. fazer 2 E vezes. aí ele vai fazer a viagem uma vez só para já decidir para os próximos 2 eventos. Sim. 2027 Eu acho e que é 2029. uma questão muito mais de segurança, né? Assim, eu acho que depois da pandemia, a pandemia trouxe isso, assim, o quanto você, e isso é uma informação importante da gente destacar, esta pessoa que toma uma decisão para trazer um congresso, ela está se responsabilizando pela experiência de uma cadeia produtiva inteira. Então, assim, ele é o tomador de decisão, né? Eu gosto sempre de fazer a analogia com turismo de lazer. Se você, indivíduo, CPF, você escolhe um lugar errado para fazer as suas férias, o problema é seu, né? Você vai ser mais cuidadoso na próxima. vez. O tomador de decisão de um evento, ele tem por trás milhares, centenas de CNPJs que ele está avalizando que podem vir para este destino que ele avaliou como adequado para aquele público, porque cada evento é um evento. Eu acho que isso é uma pauta legal de a gente falar, né? Eu sempre trago. O pessoal diz, mas congresso médico é o que mais acontece. Isso. Mas a Não gente é o tem, né? Vamos lá, os congressos mais diversos. Hoje, Agro. agro é sensacional. É um mercado com muito dinheiro. Quer fazer bastante evento diferente, então a gente está focando muito nessa área também. E é o pessoal mais da região centro-oeste que gosta muito de andar no Brasil. Então tem Sim. muito evento no Nordeste, tem muito evento no Sul. Então acho que é um legal esportivo também. Esportivo. O esportivo salvou o setor da Exatamente. pandemia, O né? esportivo é Porque muito bom também. os congressos pararam, porque as empresas, né, não queriam se conectar com eventos que, teoricamente, geravam aglomerações, enquanto E as praças estavam contaminação. tudo cheias, né? Exato. mas tudo bem. Não vamos entrar nessa Nesse pauta, porque isso aí a mérito, gente não. se desvia muito. E só Mas pra- os e esportivos... mais um que eu tenho também, que tá salvando o Gramado, que acho que poucos conventions bureaus investem em buscar, é evento religioso. Religioso. A gente tem eventos de 5 dias no hotel com pensão completa. Sim. Os retiros de casais a muita gente gente. recebe. Então acho que isso também é bem interessante dar uma olhada. Não, com Inclusive, certeza. tem Era cenários. o que eles chamam internacionalmente os SMERF, né? Social, militar, educacional, religioso e fraterno, que é os Rotaries, né? Que é uma categoria, são nichos diferentes e que são, sim, muito interessantes, mas por muitos anos a gente achava que só congresso que valia. É que o congresso era o mais fácil, né? Porque, assim, como eles têm essa questão da itinerância, E é eles eram estatutário, né? É Tudo estatutário, então eles redondinho. queriam vir para o destino, então não tem que convencer ele se mover. Ele se move Ele tem que se naturalmente, mover. né? Ele precisa se mover porque está previsto. Então os congressos eram os mais fáceis da gente trazer, né? Não é porque eu não trabalho com corporativo, eu não trabalho. Feira é muito difícil de você mover uma feira, por isso que elas são regulares, né? E às vezes o pessoal, eu vejo que as pessoas não têm muito clara essa noção. Por que congresso? Por que vocês não Perfeito, trabalham? Vamos Vanessa. captar uma feira. Eu disse, meu Deus, captar a feira, vamos conversar. Senta aqui. Né? Vamos... Essa questão dos eventos religiosos, eventos políticos, inclusive, tem alguns centros de convenções que optam por não trabalhar. Então, Sim. já aconteceu comigo, quando eu estava no Convention de Porto Alegre, a gente recebeu um pedido, uma solicitação de evento religioso, eu procurar 2 espaços que atenderiam na cidade, e um deles falar que não pode Não tem receber interesse. porque não atende nem evento religioso, nem evento político, por uma característica Sim, da uma associação que
que Para não ter, administra o centro de e às vezes convenções. para não ter essa rotulação, sabe? Isso. Porque assim, eu recebo o partido A, eu não posso trabalhar com o partido B. Exatamente. Eu participo a igreja X, eu vou ter resistência, Com né? Para outras denominações. para Sim. ter algumas outras denominações. Mas eu acho que esses aspectos eu queria falar também da diversidade, quando não só de todas essa gama das áreas, mas que às vezes alguns destinos dizem, mas isso não é para mim. Primeiro que a gente tem uma ampla maioria de congressos, mesmo congressos que são pequenos, né? Que a pessoa assim, eu não tenho, só tenho espaço para 200, 300. Gente, dá para trazer Existe. um monte de eventos que Pra cabe 200, 200 e 300 pessoas. Sim. Né? Ainda segue aquela estimativa da ICA de cerca de 80% dos eventos internacionais terem menos de 1.000 pessoas. Claro que os congressos brasileiros são os maiores da América Sim. Latina, então nós temos congressos brasileiros que são a boa parte deles, se não, Sim. né? O Congresso Brasileiro de Audiologia, totalidade acredito que seja maior, muito são 10.000 maior que os pessoas, internacionais. E quando ocorre o internacional, são 12.000 pessoas. Exatamente. Assim, não digo totalidade não existe em eventos, né, gente? Até não vou me corrigir porque isso é impossível. Nunca, sempre, totalmente são palavras proibidas em eventos porque nunca acontecem. Mas além da gente quebrar esse paradigma do número, a questão da diversidade, né? A gente tem o Congresso de Papai Noel em Gramado, né? A gente tem sociedades de observadores de Saci, a gente tem congresso da Wicca, a gente tem coisas tão diversas que não necessariamente precisam de um auditório, né? De um centro de convenções. Daquele modelo tradicional, né? E aí entra, acho que é uma coisa muito importante que a gente debateu ontem, é a vocação do destino. O que é bom pra você? Aí entra aquela parte do piscar de olho, da paquera. Como é que seu destino tá se comportando? Eu sou bom pro agro, o agro é forte no meu destino. Não, no meu caso é tecnologia, ou não, no meu caso é mais polo médico, gastronomia. E aí você identificando as oportunidades no seu segmento, que isso fortalece a sua candidatura, né? E uma questão hoje também que os conventions têm que começar a olhar, se ainda não estão olhando, eventos que cobram um FII para ser realizados. Então, além de ser captador de eventos associativos, tu tem que ser captador de recursos para poder trazer aquele evento para o destino. Geralmente os summits, eventos de tecnologia, eles têm um custo que eles cobram ali para ir para o destino e ficar por algum tempo. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem o Soft Summit, que ele tem essa característica. Eles foram 5 anos aqui, acredito que... O brasileiro ainda não... Eu não percebo isso, Ellen. As entidades não buscam isso de tu ter que aportar alguma coisa financeira, mas eles pedem algumas contrapartidas que a gente acaba dando suporte, como, por exemplo, um desconto no centro de convenções, né? Porque o centro de convenções, no nosso caso lá, ele é público. Então, a gente consegue amenizar nisso. Tu vai intermediando algumas coisas e consegue entrar dentro do processo do edital, conforme é exigido. Né? Isso. Perfeito. Às vezes o processo da captação mesmo, né? Você precisa garantir a ida de alguém desse jeito, em tal data. Então, a gente acaba não investindo dinheiro, mas entregando, dando contrapartidas. Eu queria só trazer um dado para completar essa nossa discussão. Do nosso banco de dados de eventos tem mais ou menos 1.300 eventos. 87% são eventos com menos de 2.000 pessoas. A gente não está falando de grandes eventos. Porque eu tenho que fazer um centro de convenções. Você vai fazer um centro de convenções para fazer outros tipos de eventos. Mas assim, eu quero captar congressos e aí eu tenho que construir um mega centro de convenções. Não, você vai fazer um mega centro de convenções para fazer feira. Né? Ou outro, shows, algum outro tipo, eventos religiosos que reúnem muita gente. Mas esse perfil de CNPJ que a gente fala, que são os eventos mais sérios, mais técnicos, os acadêmicos são pequenos, via de regra são acadêmicos, são dentro das universidades, né? Mas, enfim, gente, esse aqui é só... Os nossos episódios são pequenininhos, que é para deixar o pessoal com gosto de quero mais, né? Então, isso aqui é só um primeiro episódio. Tem outro episódio que a gente vai fazer de captação com outros captadores para ter um pouco mais de dica. Esse aqui é o primeiro, só para a gente nivelar o conteúdo. Obrigada para vocês. Fiquem de olho, esperem ansiosos aqui pelo nosso segundo capítulo da captação de eventos, que o nosso conteúdo está só começando sobre esse tema. Meus queridos, muito obrigado. Agora a gente vai voltar para o Congresso, porque eu raptei eles
E obrigada mais uma vez, Visite São Paulo, aí pela parceria e por compartilhar esse conhecimento. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Helena, obrigada.